20 horas eu me encontro com você. No papo alegre, onde nenhum dinheiro paga, eu me encontro com Ramon. No papo de calçada, ele convida as pessoas que sabem manipular. Quando alguém pergunta, ele responde sem medo de gaguejar. Por isso toda noite não penso mais em nada, só quero é me divertir no papo de calçada. Papo de Calçada, Arte de Natal, um patrocínio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e também do Prefeitura Municipal do Natal e Governo Federal Pátria Amada Brasil. Mandei o convite. Vamos conversar aqui com o psicólogo educacional da empresa. Olha aí. O jeito eu digo, eu vou sair e entrar de novo, porque é uma forma da gente melhorar as conexões. Olha, gente, Fred, só um instantinho que eu vou passar de novo um pouquinho o seu currículo, porque essa live agora vai ficar gravada. Então, gente, em nome da Lei de Auxílio Emergencial Aldir Blanc, Prefeitura Municipal do Natal, Governo Federal Pátria Amada Brasil, estamos iniciando mais um Papo de Calçada, Arte de Natal. Hoje, 10 de dezembro de 2020, vamos entrevistar aqui o psicólogo Fred de Souza. Ele, que é psicólogo educacional da empresa Tereza de Lizé, Instituto PH3, né? Instituto Brasil Natal, trabalhou como psicólogo educacional no Colégio Contemporâneo, frequentou o Colégio Estadual Gomes Freires de Andrade e estudou psicologia na instituição de ensino da Universidade Gama Filho. Eu estou falando aqui do nosso convidado da noite, psicólogo do cenário aqui natalense, de toda a região metropolitana, que é conhecido por ser uma pessoa muito espirituosa, por ser uma pessoa muito bacana, né? O Fred de Souza, que está trazendo para a gente a temática convivendo com a diferença na rua, em casa e na calçada. Histórias sobre a diversidade e civilidade. Boa noite, querido Fred. Seja bem-vindo ao nosso Papo de Calçada, né? Estou dando as boas-vindas a você. Dê boa noite para a turma, para a gente começar aqui o que nós vamos falar, que essa temática é muito bacana. Eu amei, particularmente. Boa noite. Boa noite, Ramon. Eu quero parabenizar pelo programa, você falou assim, que se referiram a mim como uma pessoa muito, muito simpática, muito espiritual, né? Mas assim, eu estou vendo isso em você, Ramon, carregando esse programa, dando conta e com essa atitude maravilhosa de presentear as crianças que precisam tanto e que muitas estão aguardando realmente esse presente chegar, né? E você está fazendo a sua parte. E Papo de Calçada não tinha um nome melhor para ser do que esse. Ah, né? que coisa boa. Uma boa noite para vocês e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Tá bom? Obrigado. E vamos conversar. Vamos conversar sobre convivência hoje, né? Vamos sim, vamos sim. Muito obrigado pelas palavras. Fico extremamente agradecido. E isso é o que não tem preço. É a gente ouvir a crítica das pessoas, né? E isso é bom, porque o que nós fazemos aqui na calçada não é nada mais, nada menos do que o nosso dia a dia. Falar um pouquinho da nossa vida, né? E a gente ouve também um pouquinho da vida das pessoas, mas no bom sentido, aqui não rola fofoca. Mas a gente sabe, adentrando um pouquinho o tema, você está trazendo um tema bem interessante. Que bom que a gente está com um psicólogo aqui. Que bom, porque e essa temática que você nos trouxe, ela é muito boa para a nossa discussão. Ela vem ampliar e contribuir, né? Muito lúdico isso que você está colocando. E eu acho que você está resgatando nas pessoas aquela capacidade de não deixar de se afetar,
né, por uma criança, não deixar de se afetar por outras pessoas. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia, e a gente estava em João Pessoa, e a gente foi passar, e todo mundo que passava, eu pegava, eu vou comprar esse seu, eu dava isso. Aí a minha esposa falou assim, Fred, tá bom, você já ajudou muita gente. Eu falei, tá bom, não vou fazer mais isso hoje não. Mas daqui a pouco, Ramon, sabe o que me aparece? Umas 10 freirinhas, freiras mesmo, todas com seus hábitos, fazendo fazendo uma campanha de arrecadação. Aí eu olhei para ela e falei assim, não, as freirinhas eu não vou deixar de ajudar, não. Mas é justamente isso, é porque eu acho que a pandemia trouxe essa possibilidade para nós. Essa possibilidade da gente olhar para o outro, ter um olhar diferente para esse outro. Não, fugindo daquele olhar automático, onde a gente não consegue perceber que todos nós somos muito carentes, que todos nós temos nossas dificuldades, né? E que, às vezes, algo muito simples, como um olhar, né? Imagine quando chega um brinquedo desse para a criança, né? Uma coisa simples que chega. Eu achei muito interessante os laços, a pessoa que mandou os laços lá de Suzano, de São Paulo, né? Algo assim, delicado, mas que vai fazer uma diferença tão grande. Então, eu acho que a nossa conversa aqui sobre convivência tem a ver com a gente não perder a capacidade de se afetar pelo outro, pelo que o outro precisa, né? Seja através do presente, né? E isso tem muito a ver com convivência. E a gente perdeu um pouco isso, né? O teu programa que fala Papo de Calçada, a gente perdeu um pouco isso por conta da violência, as pessoas estrancadas dentro de casa, né? Isso. E na calçada é que a gente tinha contato com a dor que o outro estava passando, com o que o outro estava precisando, com a felicidade com o outro. Quer dizer, nesse momento na calçada, através dessa convivência, a gente podia olhar para esse outro de uma forma diferente. E eu vejo que a pandemia, nesse momento, ela traz a possibilidade da gente resgatar esse olhar para com as pessoas, né? A gente está chegando no Natal aí, e você está fazendo essa campanha aí maravilhosa. Obrigado. Mas que isso tem que se estender todos os dias, né? A gente percebia, uma coisa que eu sempre coloco também, antes da pandemia, Ramon, veja bem, as redes sociais como eram, ainda são. Era mas, calçada. É, O celular era o recado. Até a gente brincava, era o molecular, que era o moleque que ia acular levar o recado. Não era celular, era o molecular. Mas as pessoas não conseguiam conviver com o diferente. Elas não conseguiam escutar uma opinião diferente. As pessoas... o WhatsApp de famílias, quantos com a questão da polarização, da política, eu acho que tem a ver, mas eu acho que não é só isso, não. Quantas pessoas se intrigaram? Quantas pessoas saíram dos grupos e quando saem elas estão dizendo, eu não preciso de você. E, na verdade, nós precisamos, sim, um dos outros. Verdade. Né? E eu acho que esse momento agora de pandemia, onde a gente usa máscara para se proteger, mas que não é apenas para se proteger, é para proteger o outro também. Né? Então, eu acho que a gente viveu uma fase... A gente ainda está vivendo por isso. Eu acho que tem pessoas que têm ritmos diferentes de evolução, de desenvolvimento. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para se fazer, principalmente essa mudança no olhar que a gente tem para com as pessoas. Verdade. Olha, 9 meses que a gente está nessa pandemia, né? Eu costumo dizer que a gente está atravessando o Mar Vermelho. Muita gente ficando para trás e as pessoas de fé, como diz lá na Bíblia, né?
prosseguindo até chegar ao outro lado. É interessante que durante esse caminho tá se aparecendo vários aprendizados, tá se deixando vários exemplos, tá se vendo que muita coisa não funciona, que muita coisa não é do jeito. Tem muita gente se achando, como diz uma prima minha, os buraquinhos do biscoito Maria, porque tinha dinheiro. E essa pandemia vem para mostrar que não é dinheiro, para mostrar que é a humanidade que precisa se olhar melhor. É o ser humano que precisa olhar um pouquinho mais para dentro, para que ele deixe de ser um juiz. Porque hoje em dia está assim, o ser humano fazendo tudo que é errado, mas está na internet sendo juiz, julgando a vida do outro. Entendeu? E isso por conta das redes sociais, isso tem trazido diversos entraves de convivência. Você tocou num ponto interessante da política, que é a política recente foi um fator que desonerou muita coisa, porque veio o povo na pandemia, essa falsa liberdade que aconteceu, o povo se enveredou por emoções e agora se tranca de novo. Quando as pessoas se trancam, vem um bocado de gente magoada, ferida, outras mal, outras chateada, uma série de sentimentos que bagunça a convivência das pessoas. Conta aí, como entra na nossa, faz parte da nossa temática de hoje, essa diferença, doutor Fred, essa diferença na rua, em casa, na calçada, isso oscila. Como é que a gente pode se policiar? Como é que a gente pode se conhecer? Se a gente está desandando ou o que é que nós podemos fazer para poder, num momento tão complicado como esse, que a gente possa, sabe, tentar, de certa forma, controlar as nossas emoções? Eu vejo assim, eu acho que isso tem muito a ver com formação e educação. Formação é algo mais pessoal, né? E educação, hoje as crianças, elas têm uma formação socioemocional nas escolas, elas aprendem a conviver. Aprender a conviver é compreender que o outro não é obrigado a corresponder às nossas expectativas, né? A gente aprende a não se incomodar se o projeto de vida do outro é diferente do nosso. Se a visão de mundo do outro é diferente da nossa visão de mundo, né? Se o desejo do outro é diferente do nosso desejo. A gente precisa entender que as pessoas elas têm formações de vida diferentes. E quando você falou da infância, no começo da nossa conversa, tudo começa aí. Tudo começa aí. Tudo começa na forma como a criança lida com as frustrações, né? Então, assim, a gente vê muito adulto hoje, muito adulto, com muitas dificuldades, inclusive com os seus próprios filhos, né? Porque não conseguem olhar o outro como o outro é, mas olhar o outro como eu quero que ele seja. E isso afasta, isso desconstrói, né? Você vê muitas vezes numa conversa, alguém chega, não sei se você já passou por isso, quantas pessoas não se sentiram aceitos porque foram pedir um conselho para alguém e essa pessoa não deixou você nem terminar de falar, já estava dando uma opinião e falando uma coisa, de repente, que pouco tinha a ver com o seu contexto, né? Com o que você estava falando. Por quê? A necessidade de falar era maior do que a necessidade de ouvir, de escutar. E muitas vezes as pessoas, o que elas querem é serem escutadas na sua plenitude. Elas não querem ser julgadas. Muitas vezes eu fazendo os atendimentos nas escolas e eu fico ali escutando por 25 minutos. E aí a pessoa fala, tô aliviado, o que é que você fez comigo? Eu falei, não fiz nada, eu só te escutei, você estava precisando falar, você estava precisando colocar para fora. Só que a gente observa
que isso já começa, essa dificuldade já começa dentro de casa, com as pessoas que convivem com a gente, né? Cada um pega o seu pratinho na hora do jantar, no almoço, vai para o seu quarto, liga a sua televisão e fica assim, o almoço, o jantar, o café da manhã em família. Ele é feito dentro dos quartos, né? Ou quando é feito na mesma mesa, é assistindo uma televisão, as pessoas não conversam, né? Na rua, eu não me incomodo mais se de repente eu vejo alguém, uma senhora precisando de ajuda, eu chego numa faixa de pedestre e olho uma senhora querendo atravessar a rua, então ligar o pisca e parar e de repente ficar uma buzinada lá atrás, mas permitir que essa senhora atravesse a rua, porque é direito dela, é eu me afetar com isso, é muito importante, né? E na calçada tem a ver com nossa, eu até falei de civilidade, mas eu falei de civilidade de civilização. A calçada, a civilização tem a ver com lidar com a vizinhança. A gente pouco vê nossos vizinhos. E muitas vezes a gente até se pega assustado quando toma conhecimento que o vizinho está doente. Tem. Então, eu acho que a gente precisa começar a não perder de vista essas coisas importantes na vida. É De que, da verdade. mesma forma que nós temos as nossas fragilidades, o outro também tem as deles. As relações sociais, a tecnologia, ela ajudou muito. Mas, por outro lado, ela distanciou. Se ela aproximou pessoas por um lado, por outro, ela distanciou. Existe uma solidão caseira, existe uma família de 5 pessoas que dentro de casa não se relacionam, porque o povo está praticamente quase todos nos celulares. Então, assim, e isso é muito prejudicial, porque você precisa dar atenção, você precisa ter atenção. E se você não dá e não tem, isso vira um problema, né, doutor? Com certeza. Aí você imagina, por exemplo, né, um gestor, vamos pensar aqui num gestor, seja ele da rede pública ou privada, que não tem um olhar diferenciado para os seus colaboradores. É a mesma coisa de um pai, de uma mãe, né, que está mais preocupado, assim, lógico, mexe com todo mundo. Você falou que fazer planos hoje. Quem é louco de fazer planos a longo prazo hoje? Não tem como. A gente faz plano para amanhã. A gente faz plano para depois da manhã. Mas mais do que isso, né? Então a gente sabe que os pais eles estão muito preocupados com o seu trabalho, com a manutenção da renda. Mas a gente precisa tentar compreender, né? E inclusive foi matéria de um programa muito conhecido no domingo, de que mais de 80% da população brasileira passa por algum tipo de ansiedade. E a ansiedade, a gente sabe que faz a pessoa também se isolar. É verdade. E tem muito, viu? Com essa pandemia, olha, lá atrás, quando eu comecei o Papo de Calçada, no mês 1, nós estamos no mês 9, eu dizia assim, gente, a minha preocupação é porque quando terminar tudo isso, a profissão do milênio vai ser psicólogo e psiquiatra. Os consultórios vão lotar. Que vocês vão ver de pessoas sumidas, desapareceu, saiu, fugiu, e está começando a aparecer. O que tem de cartaz de pessoas desaparecidas, de gente sumida. E assim, as pessoas com essa falsa sensação de que chegou a cura do Covid sem ter chegado, com essa falsa ilusão, as pessoas terminaram se metendo os pés pelas mãos e hoje voltaram a ter um pânico maior ainda, porque se antes era com medo de pegar, hoje já será se eu tenho. Ou será que eu não peguei? Não sei. Então, assim, isso mexe muito com o psicológico das pessoas. E a gente tem uma coisa que é muito agravante. É o jovem, é a pessoa que vai para a rua buscar a Covid e trazer para dentro de casa, para um pai, para uma mãe, para um idoso. Essa pessoa morre. E como fica a cabeça dessa criatura?
Você imagina uma coisa, Ramon. Existe um personagem da mitologia grega chamado Narciso. Hum, E Narciso ele recebeu um castigo dos deuses. Narciso ele não conseguia admirar outras pessoas que não fosse a própria imagem. uhum. E Narciso é condenado a só conseguir enxergar a beleza em si mesmo. Ele só consegue enxergar a sabedoria em si mesmo. E Narciso morre à beira de um rio, olhando para a sua imagem refletida na água, e ele morre afogado. Se achou tão lindo. Isso. Porque ele não consegue olhar para as outras pessoas. De uma certa forma, alguém que, mesmo sabendo que não pode aglomerar, que precisa usar máscara, é alguém que está vivendo um contexto narcísico. É alguém que não consegue se colocar no lugar do outro. É alguém que acha que todo mundo pode adoecer, menos ele. É alguém que pensa, que imagina, que nunca vai levar essa doença para dentro de casa. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento que a gente precisa repensar esse contexto de olhar só para si e não olhar para o outro. Mas da mesma forma que eu preciso olhar para o outro de uma forma mais fraternal, mais afetiva, né? Eu preciso também olhar para mim dessa maneira. É, A gente precisa cuidar da gente também dessa maneira. Porque se a gente não cuidar da gente, se a gente não cuidar desse jardinzinho que existe dentro do peito da gente, que faz ele ficar apertado, ou faz ele sentir cosquinha, conforme a gente esteja, né? Se a gente não olhar para isso primeiro, a gente não vai conseguir olhar para o outro, né? Então, assim, tudo muito complexo. E as pessoas não têm muito interesse de pensar sobre isso. Tanto é que, por exemplo, assim, se bem que isso hoje em dia eu acho que está já é bem menor, né? Quando acontece isso. Eu procurar um psicólogo não estou doido. Eu procurar um psiquiatra, eu não estou doido. Tô doido, é assim que as pessoas respondem mesmo. Pois é, e por isso que nas escolas eu trabalho muito em sala de aula junto com os alunos para desconstruir essa ideia de que você falar de você mesmo, você falar das suas dificuldades para alguém que está com o ouvido pronto e treinado para fazer isso, não significa que você é menor do que ninguém, que você é pior do que ninguém. Pelo contrário, isso é sinal de saúde. Isso. É sinal de saúde que você está buscando, né? Você não está como o Narciso que se bastava. Eu não preciso de ninguém. Eu me basto com o meu reflexo. Mas ao mesmo tempo que eu penso assim, eu também morro dentro do meu reflexo, É verdade. É verdade. né? E eu acho que esse momento agora ele veio para a gente repensar sobre essas coisas e como a gente lida com os nossos O vizinhos, ser com as humano pessoas. está tendo uma oportunidade. Uma É, oportunidade. A humanidade está tendo uma oportunidade de se redimir, né? Tá? Eu costumo dizer muito aqui no Papo de Calçada que as pessoas estão muito cheias de lixo emocionais. As pessoas estão muito cheias de orgulho, muito cheias de rancor. Elas estão muito cheias de sentimentos ruins. E, de repente, tem gente esborrando, dando isso para quem quiser e prejudicando outros. Com um período desse, um ano,
um ano de aprendizado, de sofrimento, de medos, de frustrações, de traumas, de perca, né? O ser humano, ele passando por tudo isso, ele tem a oportunidade de olhar seus pontos positivos e negativos, procurar melhorar um pouquinho mais. Tem gente que não, tem gente que vai sair dessa bem pior, mas é porque é a velha história de pau que nasce torto, morre torto. Mas existe pessoas que têm... O ser humano tem ele tem o livre-arbítrio. Se ele quer ser bom ou quer ser ruim. Se ele quer seguir um caminho bom ou um caminho ruim. Né? Então, assim, e infelizmente, ainda existe muita gente que continuam achando que o caminho ruim ainda é a saída. A gente só lamenta isso porque a gente continua vendo alto índice de criminalidade, a violência aumentando. Por outro lado, a gente começa a ver isso. A violência aumentando, os assaltos, os roubos, a bandidagem tomando de conta. O povo, além de medo do vírus, está com medo de sua liberdade, de sua segurança, de suas casas. Acontece um pânico desse. E isso está desde a cidade maior à cidade menor. Isso tem tomado conta por tudo que é canto. Mas trazendo um pouquinho disso, e como eu vi que no seu currículo, você é psicólogo educacional e você já passou, tem várias escolas, tem uma experiência gigantesca com isso. E nós sabemos que a gente tem altos áudios que rola por aí, de pais dizendo, essa pandemia acaba quando? Eu não aguento mais, ensino remoto, ensinar aluno dentro de casa, papapá. Enquanto no dia a dia o pai é para estar em casa ensinando dever de casa, a mãe, é para estar tendo essa relação social. E isso, eu ouvi vários áudios espalhados, pais assim, explodindo, perdendo a paciência com o computador, com o menino, com o professor. Então, assim, e a gente sabe que isso não é salutar. Não é bom para o pai, que está em momento de surto, explodindo, botando culpa em todo mundo, e não consegue se enxergar enquanto pai, que se não tivesse pandemia, ele teria que ter um tempinho para o seu filho. Né? E por outro lado, a gente vê assim, algumas escolas, o ensino foi remoto. As escolas privadas tiveram esse privilégio, não é o privilégio, é a condição de ofertar e condição de ter alunos que têm o equipamento para poder acompanhar suas aulas remotas. Mas a gente sabe que o ensino público não. O ensino público ficou aí, cada qual nas suas casinhas, brincando de brasinha. A gente não sabe até que ponto isso pode avançar, porque a escola é um segundo expediente do aluno, do cidadão. É onde ele se relaciona com amiguinhos, com professores, com todo mundo. É um convívio social. De repente você está um ano fora desse convívio social. Você imagina a carga que não está dentro dessa casa. Imagina como é que não. Eu digo essa, mas eu digo essa no sentido já nas situações de, sabe, jogar para o ar. Então você como psicólogo que já passou por várias escolas e tem outras escolas em atividade, como é que você enxerga esse panorama de estudante e pais? Porque existem dois comportamentos bem preocupantes. O dos pais, que já está no basta, que diz que não aguenta mais e quem vai aguentar. E o dos filhos, que por não compreender, muitas vezes, termina chocando as relações dentro de casa. Eu queria colocar aqui uma terceira pessoa. Sim. Um terceiro ator. Certo. Que são os professores. Professor, isso. Desculpe. Se existe uma categoria, eu entendo os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, todos são muito importantes. Mas se houve uma categoria que precisou se ressignificar e foi muito resiliente, são os professores. Né? Porque os professores, eles tiveram que ressignificar toda a sua forma de se relacionar com os alunos.
né? Esses alunos realmente, eles apresentaram muitas dificuldades, dificuldades que já existiam quando era presencial e que quando passou a ser remoto se potencializou, porque infelizmente a gente sabe muito bem, né? Eu falo infelizmente, mas quem lida com escola no dia a dia sabe muito bem. São pouquíssimos alunos que nós temos que são autônomos, que Verdade. buscam, né? E quando eles se veem numa situação, porque o ensino à distância exige disciplina por conta de quem busca, né? Se você faz uma pós-graduação à distância, você tem prazos a cumprir, né? E o aluno, né, muitas vezes, assim, o jovem, a criança, imagine a criança da educação infantil, que o contato físico ele é extremamente importante. Ele precisou se ressignificar também. E os pais, nessa história toda, se revelou também aos pais um contexto que já existia e que muitas vezes a gente não queria ver, né? Que é Uhum. justamente olhar para o desenvolvimento escolar do filho. E ali você agora está com seu filho dentro de casa e tendo a oportunidade de observar e de participar da vida escolar dele. Verdade. Então, assim, são coisas que ficaram aí, são comportamentos novos, são olhares novos. Por isso que eu estava colocando para todos vocês anteriormente que a gente precisa ter um olhar diferente. Porque se o professor não tiver um olhar diferente para esses alunos que estão acompanhando de forma remota, realmente ele não vai conseguir fazer o trabalho dele. Se o aluno não conseguir ter um olhar diferente para o professor, veja como a gente começou aqui, a dificuldade que nós tivemos com relação à tecnologia. Se o aluno não tiver a paciência de compreender que as falhas vão acontecer, como elas sempre existiram, e os pais também tiverem a consciência disso, né, que o ensino remoto, ele hoje é algo que ele não vai deixar de existir, mesmo se o presencial voltar. Ele vai complementar o presencial. Então, assim, isso eu acho que a palavra que eu sempre digo é ressignificação. Ou seja, eu dar um significado novo para esse contato que eu estou tendo agora com as pessoas. Uhum. Né? Eu não estou olhando no olho das pessoas, eu não estou sentindo o cheiro da pessoa, eu não estou podendo tocar na pessoa. E aí eu tenho que ressignificar todas essas dificuldades para poder oferecer para essa pessoa o melhor que eu tiver dentro de mim. Verdade. Né? Verdade. Importantíssimo isso. Olha, e essas três esferas, elas são afetadas, eu digo pais, alunos, professores, elas são afetadas e ao mesmo tempo requer um cuidado, né? Requer um cuidado, porque assim, o professor, você fez muito bem você ter colocado, eu até peço desculpas aos meus queridos amigos professores, que eu tenho um carinho muito grande. Mas o professor, ele teve que se reinventar de toda forma. Toda forma. O professor usando sua internet, sua casa, usando sua intimidade, usa tudo isso. Sem contar que ele teve que se adaptar de uma hora para outra. Aprender na marra, para não deixar de trabalhar. Né? E ao mesmo. Agora você imagina o professor de escola pública. Né? Eu tive olhando, estava passando recente na televisão, que tem essas cidades ribeirinhas, eu acho que é lá da Amazônia, para lá, e eu acho que é o Peru. E as crianças assistem às aulas do poder público pela televisão, tem os horários, e os professores fazem as atividades e vão deixar nas casas. Olha que mão de obra. As crianças fazerem, depois
uma professora de bicicleta entregando, depois ela passa recolhendo esse trabalho. Assim, muito árduo. E isso mexe muito com a vida do professor. Mexe com a rotina dele, envolve a família. Ao mesmo tempo, você vê o outro lado, o pai e a mãe que tem que acompanhar a aula remota, que não tem paciência, que não quer ensinar, que, na verdade, muitas vezes o dever de casa é ensinado na hora de reforço, que o pai não quer ter o trabalho, não quer ter o contato. E, de repente, isso também mexe. E, por outro lado, a criança ou o adolescente ou o jovem que está no meio de um professor que se esforça, de um pai que não compreende, e está lá essa criança no meio desse drama todo, né? É bem complicado. Mas, assim, olha, doutor Fred, conta pra gente, que na sua ótica, 2021, o que é que você espera como psicólogo? Qual é o perfil de pessoas que vai ser comum a gente encontrar na porta dos consultórios, ou nas ruas, em escolas? Porque vai surgir em todo canto. As pessoas vão estar, já estão, pessoas surtando, vão para uma padaria, esculhamba com o pessoal da padaria. As pessoas estão assim já, vez por outra, estão saindo da caixinha. Qual é a ótica para 2021, diante de um baita problemão desse que a gente vê não só no Brasil, mas a humanidade está enfrentando isso, né? Assim, a gente tem que ter vários olhares aí, né? A gente não, acho que não vai ter uma que vai predominar, não. Uhum. Mas eu percebo que as pessoas elas estão mais preocupadas com essas questões emocionais, sim. Nunca se falou tanto sobre isso. Algo que talvez era colocado em segundo plano, né, como algo desimportante, mas hoje eu vejo que, inclusive, a geração jovens e crianças, as crianças do ensino fundamental, séries iniciais, com uma preocupação muito grande com o outro, com o coleguinha, né, com os professores e os jovens também. Então, eu acho que essa 2021 vai revelar essa pessoa que se preocupa, que se afeta com a possibilidade do outro estar sofrendo, né? E procura ajudar, é solidário, né? Há pessoas que realmente vão ter um pouco mais de dificuldade em relação a isso, vão se isolar cada vez mais, né? Não vão ter a compreensão dessa necessidade que o ser humano tem de relacionamento com o outro, né? Na psicologia a gente fala que a pessoa só cresce, só evolui através do olhar do outro, né? Então o olhar do outro faz com que a gente possa ou crescer, ou evoluir, ou enfraquecer, se fragilizar. Então eu vejo também que há pessoas que o trajeto vai ser um pouco mais complicado no retorno, né? Eu desejo muito que a vacina realmente, que tudo isso, que toda essa expectativa que está sendo lançada, ela possa proporcionar a todos nós pessoas, a visão de que talvez quando a gente vê um vírus fazendo tanto estrago, o quanto que de repente pessoas podem fazer estragos também na vida de outras pessoas. Verdade. O quanto de repente, hoje se chama isso até de pessoas tóxicas, né? Isso. Olha, e a gente tem também uma coisa, um fator que é bem interessante ser abordado, doutor Fred, é a questão da depressão. Tem muita gente, e esse isolamento causou depressão em muita gente, tem causado, e assim, tem pessoas, inclusive tem jovens, que estão tentando tirar suas vidas fora. Então, sabe, existe, eu digo porque isso na minha cidade, existe muito isso, um alto índice de suicídio juvenil.
né? E a gente sabe que existe muito... Eu tenho conversado com muita gente, porque aqui existe o papo de calçada esse, e existe o divã, que passa após o papo de calçada. Que as pessoas, por verem eu me comunicando diariamente, quer conversar, tem gente que desabafa, e aí eu termino ouvindo determinados relatos e vejo que existe muita depressão. As pessoas deprimidas, as pessoas não só isoladas, mas sem encontrar um norte. O que é que vai ser de mim? O que é que eu vou fazer depois disso? Para onde eu vou? Está existindo muito isso. E a depressão é algo que está aí na porta. Ela não é... De repente, ela se tornou uma coisa muito popular. Muita gente, né? Eu queria que o senhor falasse um 300 pouquinho sobre... milhões no mundo. 300 milhões no mundo. Inclusive, olha, Nilberto colocou uma observação aqui, olha. E as percas dos entes queridos deixará muitos vazios nas famílias. É verdade, está deixando vazios nas famílias e tem desestruturado muitas famílias. Então, assim, existe um universo na cabeça das pessoas que acabou para mim. O que é que vai ser da minha vida a partir de agora? O que é que eu vou fazer? E com essa pandemia veio, além das dificuldades financeiras, além das perdas de entes queridos, vieram muitas separações. Vieram muitos problemas conjugais. E ainda existem pessoas que ainda estão nesse inferno astral, vivendo esse duelo de depressão, de horror, de briga, de uma coisa que adoece, né? Que adoece. Então, assim, fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa questão da depressão nesses períodos de pandemia. E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de saber o norte, como fazer, porque se existe alguma forma de você se ajudar, né? E isso é muito bacana, porque quando você pressente que você, pelo menos, eu sinto. Quando eu digo, eita, eu estou ficando deprimido. Peraí, vou já caminhar, eu vou já me levantar, vou tomar um banho, vou me agitar, vou visitar alguém. Eu começo já a me ajudar para mim não entrar nesse poço de tristeza, né? Então, conta para a gente, doutor Fred, dentro desses conceitos, depressão, isolamento, perdas, tudo isso, como é que as pessoas devem encarar e como é que as pessoas podem fazer para não cair, né? Não conseguir, não entrar numa depressão. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que procurar diferenciar um momento de tristeza, tá? de uma patologia mesmo, né? E a gente tem que procurar um profissional especializado para poder ter uma avaliação do que isso qual o peso que isso tem na vida de cada pessoa. Eu vejo também que essa questão dos rótulos, de enxergar a pessoa que tem ansiedade, né, como uma pessoa que tem depressão, como alguém que de repente está totalmente afastado, isolado, não. O deprimido, a pessoa que tem ansiedade também trabalha, tem família, a pessoa ela participa e muitas vezes é alguém que é seu vizinho, participa do seu grupo de amigos, né? Então a gente precisa tentar enxergar essas pessoas sem olhar para elas como coitadinhos, mas sim como pessoas que estão passando por um problema de saúde. Uhum. O problema de saúde a gente resolve procurando um profissional de saúde. Isso. Né? E assim, as pessoas que cercam, as pessoas que estão passando por um acompanhamento, por um tratamento, elas precisam entender de uma vez por todas que isso não pode mudar o olhar que você tem para com essa pessoa. O olhar de acolhimento, de reconhecimento, de não julgamento, né? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar essa condição por vergonha. Por vergonha.
elas não querem mostrar para as outras pessoas assim, olha, eu tô indo ao psiquiatra, eu estou fazendo terapia. Geralmente, quando a pessoa está fazendo isso, ela esconde. Ela não diz. Mas é por quê? Porque a nossa sociedade construiu essa cultura de que um ser humano bom é um ser humano forte. É um ser humano que enfrenta qualquer coisa, né? Uma pessoa que, de repente, tem os seus momentos é uma pessoa fraca. E ninguém pode fraquejar o outro. Filho não pode fraquejar, professor não pode fraquejar, pai não pode fraquejar. Quando um pai procura a coordenação da escola ou me procura, eu digo assim, você saiu na frente dos outros, porque você está buscando ajuda. Então, quando alguém está buscando também ajuda especializada, essa pessoa ela está procurando mais saúde para ela mesma. E ela tem que ser incentivada pela família, pelos amigos, por todas as pessoas que cercam ela, né? Então, assim, o que eu oriento sempre é procure um especialista, procure um profissional da área de saúde para te ajudar a compreender isso, né? E digo à família no sentido de não julgar, não rotular, né? De procurar acolher essa pessoa, né? Estimular ela, não vê-la como uma coitadinha, pelo contrário, procurar estimulá-la para que quando eu falo estimular, mostrar a ela que ela é uma pessoa muito importante para todos que a cercam, né? Que cercam ela, que assim que ela é uma pessoa amada, né? Eu falei de um personagem mitológico anterior que foi o Narciso, eu vou falar de um outro personagem que eu acho que revela muito bem isso que eu estou querendo colocar, que é um personagem mitológico o símbolo do signo de Sagitário, que é um centauro. Metade cavalo, metade ser humano. Isso. E o Quirón era um centauro que foi flechado acidentalmente por uma flecha envenenada. E ele busca a cura de si mesmo adentrando nas matas, procurando ervas medicinais para achar a cura de si mesmo. Uhum. E ele não encontra. Só que o que não serve para ele, para curar ele, serve para curar o outro. Então, o que Quirón faz? Aquilo que não cura, ele oferece às pessoas que estão doentes. E eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento hoje para conviver. Que às vezes a gente pode curar uma pessoa apenas olhando para ela, dando atenção para ela, né? Às vezes assim a pessoa, eu não vou conseguir ir procurar um médico para me cuidar. Eu levo você, eu vou com você, eu te ajudo nisso. Isso. Nós estamos juntos. Isso pode fazer total diferença na vida das pessoas. Eu falo isso porque quando eu entro na sala de aula, que eu faço um trabalho com os alunos, eles procuram espontaneamente, voluntariamente, porque eles olham para mim e falam assim, espera aí, o psicólogo não é um bicho de 7 cabeças, não. Isso não quer dizer que eu sou louco, não. Pelo contrário, quer dizer que eu sou saudável, que eu estou procurando ajuda. Então, respondendo a sua pergunta, dei uma volta danada, né? Mas respondendo a sua pergunta, procure ajuda profissional. E família, acolha essa pessoa, esse idoso. Eu acho que tem que acabar esse tratamento das pessoas. Tem que haver que é uma campanha para que as pessoas não. Você vai a um psicólogo, tá louca, tá endoidando,
Você vai a um psiquiatra, surtou, o que está acontecendo? É bipolar, é esquizofrênico, as pessoas... E na brincadeira, as pessoas vão colocando na cabeça do outro o problema mais a fundo, vai botando o dedo na ferida do outro, porque o outro, quando procura uma ajuda psicológica, não é porque ele é louco, é porque ele está precisando de uma ajuda psicológica para pensar melhor, como você disse aí, para ouvir. Eu mesmo, eu tive um problema quando eu estava em Niterói e minha cabeça estava a mil, achando que eu estava cheio de problema de saúde. Eu fui a um neurocirurgião e o senhor era neurocirurgião e era psiquiatra, eu não sabia. E quando eu cheguei lá na sala, ele me botou logo na minha frente uma caixinha de lenço. E eu comecei a conversar. Ele disse, me fala um pouquinho sobre você. Me conta sua vida, fica à vontade, pode conversar. E ali, quando eu menos esperei, eu destampei no choro, comecei a contar um monte de coisa que eu nem para o aparelho eu contava. Quando terminou, ele foi e botou assim, eu botei essa caixinha justamente para você enxugar as suas lágrimas, porque agora a gente vai cuidar da sua cabeça. Eu já estou vendo que o problema está todinho na sua cabeça. E eu fiz um tratamento bacana. Está entendendo? Mas as pessoas têm que se ligar com os tratamentos que elas dão para as outras. Porque você vai a um psicólogo, você é louco, você é doido, você está com problema, e vai na brincadeira, doidinho, ó o doido, pega o doido, e a pessoa vai com aquele, mais meu Deus do céu, o psicólogo mais não. Tem gente que abandona os tratamentos, porque em brincadeira, em família, em roda de amigos, as pessoas começam a tratar por louco e as pessoas largam, acreditando que realmente é pra gente doida. Enquanto aquela vira piada, né? Ei, ó, tá indo pro psicólogo. Às vezes nem fala nada, é só o jeito de falar. Tá indo pro psicólogo, tá com problema. Então, assim, e na verdade a gente sabe muito bem que não se trata disso. Os dados existem, Ramon. Estão aí. Da mesma forma que a pandemia não é uma brincadeira, não é uma gripezinha, né? É algo sério, e os dados estão aí, a questão também da saúde emocional, da saúde mental, também não é uma brincadeira. É algo muito importante. Da mesma forma que a gente vai ao dentista para fazer um tratamento, né, a gente deveria também procurar os profissionais da área da saúde mental para nos ajudar, sem ficar pensando que isso é um problema, que isso vai constranger, que eu vou passar vergonha. Mas faz parte da nossa missão desconstruir essa ideia, né, e estimular as pessoas a se cuidarem. A ciência está aí, à nossa disposição, para nos ajudar. Olha, Nilberto Galvão está trazendo aqui uma temática bem interessante. Falar um pouco sobre a convivência entre famílias com adversidades, né? Esse é um ponto muito importante, que existem muitos atritos e ficam sequelas sociais, sequelas psicológicas. Fala um pouquinho sobre essa temática aí que o Nilberto trouxe para a gente. Na verdade, a gente convive muito com isso, principalmente quando é adolescente, né? Então, porque enquanto se é criança, os pais têm uma importância quase que única na vida dos filhos. Quando ele se transforma em adolescente, ele começa a ter outras referências, que são os pares. Isso. Que são as tribos, né? E isso às vezes incomoda os pais, porque o que acontece é o abandono. Mas esse abandono, ele é muito importante que ele seja assistido para que esse jovem não se sinta também assim negligenciado pelos pais. Então é nesse momento que começa a se fazer as escolhas, a realização dos projetos, né? Então, de repente, ele escolhe uma profissão que, de repente, na cabeça do pai, segundo a perspectiva do pai e da mãe, não dá dinheiro.
filho, não vá, não faça isso não, que você não dá dinheiro não. Aí começam os conflitos, a adversidades, como foi colocado aí por Nilberto, né? Ou se não, a própria questão da orientação sexual também, né? Muitas vezes, os pais ficam preocupados com coisas que ainda não estão resolvidas, que eles ainda não amadureceram bastante, com coisas que têm relação com escolhas, mas também com aspectos que têm relação com a natureza. Quando eu escolhi psicologia, quando eu fiz a minha inscrição, que eu desci a rampa do Maracanã, eu encontrei com um amigo meu. E eu perguntei, e aí, já fez a inscrição para o vestibular? Já. Vai fazer qual curso? Ele, engenharia. E ele falou, e você? Eu falei, psicologia. Ele falou, você vai morrer de fome. E muitas vezes os pais reproduzem isso. Como é que um jovem de 16, 17, 18 anos tem condições de afirmar com garantia, com precisão, que aquilo que ele escolheu, a profissão que ele escolheu, é a profissão que ele vai fazer para o resto da vida? E por que que um pai, uma mãe, de repente, imagina? Porque muitas vezes os pais querem se realizar através da realização dos filhos, né? E muitas vezes o pai, a mãe não pôde fazer tal curso ou escolher tal profissão e quer que o filho escolha para realizar um desejo dele, né? Da mesma forma a questão da sexualidade, por exemplo. Muita dificuldade, às vezes, até porque nós não somos educados para lidar com essa temática. Isso vem passando de geração para geração. Eu me lembro de uma coisa, lembrei de uma coisa que aconteceu quando eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu pratiquei um ato de homofobia. Passou um rapaz na rua, os meninos começaram a chamar ele de viado, e eu, para querer estar enturmado, chamei também. Só que ele conhecia minha mãe. E ele chegou para mim e falou, vou falar com a sua mãe agora. E ele foi lá em casa. E quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, minha mãe era semi-analfabeta, viu? Ela falou, vem cá, fulano esteve aqui e falou que você chamou ele disso, disso, disso. Foi mesmo? Ah, eu falei, todo mundo fez. Ele falou assim, você não é todo mundo. E ele falou que a próxima vez que você chamar ele disso, da forma como você chamou, ele vai bater em você e você vai apanhar 2 vezes. Você vai apanhar dele e vai apanhar de mim quando chegar em casa. Aí que eu entendi, de uma forma grossa, né, de uma forma ignorante, mas ela, naquele momento, ela estava passando esse olhar que eu estou falando, que a gente não deve desrespeitar as outras pessoas. Isso. Então, quando alguém está em dúvida, buscando algum tipo de realização na vida, né, seja um projeto de vida, seja a escolha de uma profissão, né, seja procurar com que se identifica afetivamente, a gente deve procurar respeitar isso. Respeitar a busca dessa pessoa. Porque, por si só, ela já não é fácil. Imagine com uma pessoa que tem uma importância muito grande, que os pais têm uma importância muito grande na vida dos filhos, né? Com uma pessoa rotulando, criticando, julgando, né? Isso fica muito mais difícil, né? Então eu vejo isso, né? Que é muito diálogo, é muita conversa, é muito apoio, é muito acolhimento. A gente precisa entender que a experiência de vida é uma coisa que faz uma diferença danada na hora de você escolher alguma coisa para você. Então, quando a gente tem alguém que dá esse ombro, que dá esse apoio, que conversa, que dá a oportunidade de a gente falar também, e não apenas aquilo que a pessoa quer ouvir,
eu acho que já ajuda bastante, né? muito bom isso. E as pessoas têm eu gosto de dizer essa palavra, né? As pessoas têm que se ligarem um pouquinho mais quando for tratar o seu semelhante, porque assim, o pior de tudo não é isso, é que hoje em dia você grita, tá, vai pro psicólogo, é doido, mas na frente quem precisa do psicólogo é você, e vai ser o que mesmo? Né? Sim, as pessoas têm que parar de rotular isso, né? Respeitar mais, respeitar a profissão em si dos outros e entender que psicólogo e psiquiatra são profissionais importantíssimos para a vida das pessoas. Importante É. porque uma cabeça doente não responde por um corpo sarado, né? Uma cabeça doente é uma cabeça doente, é uma pessoa que está completamente... Então, assim, buscar ajuda não quer dizer que você tem uma cabeça doente. Quer dizer que você está precisando do profissional. É como você precisa de um cardiologista para cuidar do coração. É como você precisa de um urologista, do oculista para cuidar da vista. E o cérebro, a cabeça das pessoas, elas precisam desse cuidado, né? Elas precisam que as pessoas entendam que também é um órgão e precisa ser bem cuidado, ser bem assistido, ser observado. Isso é muito bom. Gente, a gente está conversando aqui com o psicólogo, o Dr. Fred de Souza, e estamos trazendo aqui a nossa temática de hoje, convivendo com a diferença na rua, na casa e na calçada. História sobre a diversidade e civilidade. É importantíssima essa temática que a gente está tendo aqui hoje, porque o Dr. Fred está trazendo aqui relatos e exemplos muito bacanas para as pessoas entenderem, né? É uma questão de conscientização, né? É a questão de ajudar, de contribuir com o próximo, somente respeitando e entender que... E tem um detalhe, psicólogos e psiquiatras serão muito visitados de agora em diante, muito. Que as pessoas que querem ajuda, que querem se cuidar, procuram um profissional. Importantíssimo. Gente, vocês estão aqui, se não conhecem, procurem seguir as redes sociais do Dr. Fred Souza, certo? É um grande profissional. Ele tem uma vasta experiência na questão da psicologia educacional. Tem aí estrada em diversas escolas como o Teresa de Lisieux, Instituto Brasil, Colégio PH3, Colégio Contemporâneo. Então, assim, tem uma bagagem boa. Ele não só entende do aluno, como entende do seu filho, do professor, dos pais. É um conjunto. Tem gente que diz assim, meu filho foi para a escola, voltou mais mal educado de quando eu mandei. Mas as pessoas não entendem que quem tem que educar os filhos são pais. A escola ensina outros princípios. A escola ensina, além das matérias, a convivência, o meio social. Você já traz de casa consigo a sua educação básica, o dê licença, por favor, muito obrigado, elogie, se criticar, critica construindo. Então, assim, vai muito de casa, né? Tem muito filho de batata, como diz a história. Tem gente que bota filho no mundo, mas não quer ter trabalho. Esses são os filhos de batata, que aí joga a responsabilidade na escola, quer que o professor ensine toda a parte da educação de que o pai esqueceu de dar em casa. Então, assim, é cada qual fazendo sua parte. Botou um filho no mundo, entenda que é um ser que vai precisar de você enquanto você viver. Então é preciso dedicação, é preciso amor, compreensão e principalmente estar com os ouvidos bem aguçados para poder ouvir um pouquinho o que seu filho quer dizer, o que o seu marido, sua esposa. Eu estou resumindo aqui o que o Dr. Fred disse para a gente, que é isso, gente. As pessoas precisam ouvir mais. Ouvir mais. E eu deixo aqui um conselho para todos os calçadistas de plantão. Se você tem amigos que estão precisando de alguém para ouvir, ouça, cale-se e ouça. Não dê sugestões, apenas ouça. A pessoa precisa botar para fora isso, né? E se você não puder ser amigo a tal ponto, nem escute. Indique um profissional, que é a melhor coisa que faz. Você vai a um psicólogo, chega lá, o psicólogo ele estuda para isso, estudou para isso. A mente humana, os comportamentos.
Então você chega no psicólogo, você se abre, você conversa, você tira um peso gigantesco e no final da conversa o psicólogo vai fazer uma avaliação daquilo que você relatou, da sua pessoa, do seu eu naquele momento. Não é assim, doutor? Ou eu estou errado? Eu digo mais, vai fazer com. Eu acho que o profissional pode ajudar a pessoa a tirar suas próprias conclusões, que eu acho que é até muito mais apropriado, né? Que a pessoa tenha essa independência, essa autonomia de conseguir se enxergar, né, como alguém que tem uma importância muito grande para o mundo, para as outras pessoas, mas principalmente para ele mesmo. Então, o psicólogo ele pode ajudar em relação a isso. Porque, às vezes, muitas vezes, nós recebemos, há alguns anos atrás, a visita de um pai que teve um processo na família muito difícil, e ele relatou, falou, se eu tivesse seguido as orientações que a coordenação dele, a psicologia deu, isso não teria acontecido, isso que aconteceu na minha vida, com meu filho. Então, assim, deixar para quando ser tarde demais, fica mais difícil, né? Infelizmente, as pessoas só... O que eu vejo, assim, dos meus amigos, dos colegas da clínica, é que as pessoas só procuram mesmo quando estão desesperadas. E quer o antídoto, né? Quer dormir apavorado e quer acordar zerado. E o processo... E é um processo lento, muito lento. Demorou muito tempo para chegar a se transformar nisso, né? E vai demorar outro tanto tempo para poder ressignificar. É verdade, é verdade. Olha, gente, a gente está conversando aqui com o Dr. Fred, nosso papo de calçada, hoje, no Arte de Natal, né? Trazendo aqui o Dr. Fred, que está trazendo para a gente a matemática, convivendo com a diferença na rua, em casa e nas calçadas. Histórias sobre diversidade e civilidade. Olha, gente, a gente está chegando aqui já ao final da nossa entrevista. Eu quero deixar aqui aberto para quem quiser fazer perguntas, para a gente fazer pergunta ao Dr. Fred. Vocês têm alguma dúvida aí que estão em casa? Dr. Fred é psicólogo, tem um vasto conhecimento na questão da educação, família. Então, assim, se vocês têm alguma pergunta para fazer, coloca a pergunta aqui, ó. O Nilberto está dizendo excelente entrevista. Obrigado, Nilberto. E... Nilberto é suspeito. Verdade. Então, eu queria deixar aqui aberto para quem tivesse perguntas a fazer. Olha o que é que o Nilberto está fazendo, falando suicídio. A gente falou sobre suicídio antes. Olha, existem muitos assuntos que eu acho que a gente... Viu, doutor Fred? Se o senhor aceitar, a gente marca uma outra live contigo para a gente trazer outras temáticas, porque, assim, a questão da psicologia hoje é importantíssimo a gente trazer ele para a discussão, trazer ele para a conversa aberta, né? O que é que o Nilberto está perguntando? O suicídio, como se pode evitar? Como não chegar ao fundo do poço? Existe isso, doutor? O problema é que muitas vezes a gente só vai tomar alguma providência quando chega ao fundo do poço, né? E assim, e dá os primeiros sinais. É muito importante que a família fique bem atenta, né? Porque, assim, você lembra da baleia azul? Uhum. Lembra da baleia azul? Eu lembro, as crianças. Das crianças, né? A questão da automutilação. Contando isso ainda acontece, não com aquela proporção, mas isso ainda acontece. Então os pais têm que estarem bastante atentos, né? Eu acho que é importantíssimo que os pais estarem atentos para que no primeiro sinal eles já possam ajudar os seus filhos, né? A gente fala muito sobre essa questão do suicídio, o índice é muito alto na adolescência, né? Mas na fase adulta também. Então a gente vai voltar àquela nossa conversa que a gente iniciou.
as pessoas que convivem com outras pessoas, se elas tiverem um olhar diferenciado para elas, quando elas tiverem algum tipo de problema emocional, elas vão ter alguém por elas. Muitas vezes as pessoas sofrem caladas. Isso. E não é porque está calado que não está sentindo nada. Pelo contrário, né? Muitas vezes está sentindo muita coisa. E às Então vezes é a importância que a gente dá. a família não compreende, ignora, e a pessoa só piora, né? É preciso que a família entenda um grito de socorro, porque nem sempre a pessoa pede ajuda, me ajude. A pessoa pede ajuda de outra forma, né? Às vezes é numa atitude, é num olhar. E a família tem que ficar bem atenta para isso, para poder colaborar, ajudar a pessoa a não perder aquela pessoa, né? Até porque, assim, filho é uma missão eterna, né? É verdade. Ser Olha, pai, ser mãe. vamos agora aqui os Oi, elogios. Luciana. Estou vendo aqui Luciana, ótima amiga que aqui também. Fred é um excelente Excelente. profissional. Ela que é uma excelente professora. Solange Bandeira, que está lá em Mossoró. Solange Simone, amei a live, muito bom o assunto de hoje. Aqui, ó. Então, gente, olha, eu queria deixar agora a palavra contigo. Primeiro, agradecer, doutor Fred. Agradecer o senhor ter vindo ao nosso Papo de Calçada, a sua disponibilidade. Agradecer a Nilberto Galvão por ter feito esse elo de contato. É uma área que eu adoro, a área da educação. Tem muitas coisas a ser desvendada, também muitas coisas a ser construída, ajudada, principalmente a escola pública. A escola pública precisa de um psicólogo, todas as escolas precisam de um assistente social. Não é ter na Secretaria de Cultura um psicólogo para cuidar da cabeça de 10 mil alunos. É ter em cada escola um psicólogo que converse com os pais. Tem que ter esse espaço dessa profissão na escola. A educação precisa do psicólogo dentro das escolas. As escolas privadas já fazem isso. Já trabalha o aluno, trabalha a família, trabalha o pai. Mas eu chamo a atenção aqui no nosso Papo de Calçada aos gestores públicos. A gente sabe que a partir de 1º de janeiro, muita gente nova vai entrar para administrar diversas cidades e muita gente foram reeleitas para continuar conduzindo essas cidades. Atenção, gestores, prestem atenção, serviço público. As escolas precisam, em cada escola precisa de ter um psicólogo, em cada escola precisa de um assistente social. Vamos olhar para a vida do povo como olham para a vida dos vossos filhos, porque as famílias dos políticos é tudo com plano de saúde, é tudo com os filhos estudando em escola particular e o ensino público ficando a desejar, enquanto tantos profissionais bons, né, doutor Fred? Tanta gente boa aí que se forma anualmente, tantos profissionais da psicologia que estão aí, e o poder público podendo pegar esses profissionais, capacitá-los para adaptar ao serviço público e a coisa funcionar da melhor forma possível. Eu deixo aqui meu apelo, né? E eu quero deixar agora aqui a palavra com o senhor para falar com a turma da calçada, com o seu pessoal que está aqui. Eu já vi que tem gente aqui que adorou, como Simone, como Solange, já querem os contatos. Então é isso. Eu deixo a palavra final aqui com o senhor. Fique à vontade. E desde já, muito obrigado. Eu assim, primeiramente, parabéns, Ramon, pelo programa, né? Um astral muito bom. E, como eu falei para você no início, achei essa atitude de presentear as crianças, 1000 crianças, essa meta. Deus abençoe muito você a cumprir, né, esse propósito. Você vai fazer 1000 crianças terem os seus natais diferentes. E você também vai aliviar muitos pais também. Quero agradecer a todos que participaram, né? E estou à disposição nessas escolas que foram mencionadas. E o que precisarem, entre em contato comigo, que for possível, estarei à disposição.
Tá? Muito obrigado. Doutor Fred, meu querido, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua participação no nosso Papo de Calçada. Queria aqui agradecer de coração a você, queria agradecer de coração aos telespectadores do nosso Papo de Calçada e dizer que amanhã a gente vai estar aqui com Pietra Ferrari, a drag repórter, que vai contar a sua trajetória, como surgiu esse personagem aqui no nosso Papo de Calçada. Aqui o pessoal, como sempre, pede, olha, aqui é o meu petzinho, o Major, que eu sempre abro o programa com ele. E agradecer, doutor Fred. Eu quero deixar um abraço para você bem forte. Dizer que é muito bom receber pessoas incríveis, pessoas boas como você, que só nos ajudam, só nos engrandece enquanto seres humanos. Suas informações hoje foram muito valiosas. O Papo de Calçada hoje foi riquíssimo, com sua presença e com um conteúdo tão bacana e com a simplicidade. O senhor fala com a simplicidade tão grande que nos deixa à vontade de conversar muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço aqui de todos nós que fazemos o Papo de Calçada. Que Nossa Senhora da Penha possa proteger e guardar a vida de todos, né? E muito obrigado a todos. Tchau, tchau. E amanhã a gente retorna ao Papo de Calçada às 8 da noite aqui no Instagram. Um abraço, doutor Fred. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.